A ideia, o professor já acabou de falar o título, né? É entender um pouco a anatomia 2D que a gente enxerga na radioscopia, a comparação da imagem gerada na radioscopia com a sombra, como posicionar melhor o aparelho para ter a melhor imagem, cuidado com distorção, como achar o melhor alinhamento, redução, medidas e como a radioscopia pode nos induzir a erro, né? No passado, fraturas como essa eram tratadas dessa maneira e dessa forma não era necessário muito uso da radioscopia, até porque ela não era uma coisa muito disponível. Na medida que a gente passou a fazer cirurgias minimamente invasivas, seja haste intramedular com pequenas incisões ou a placa ponte também com pequenas incisões, a radioscopia passou a ser praticamente obrigatória. Então, para ter uma redução indireta, sem tocar o foco, então, eu estava explicando em relação à radioscopia, né? Que o gerador do raio-x é essa parte aqui e quem recebe a imagem é essa parte de cima, é o cilindro. E a partir dessa imagem daqui, então o raio sai daqui de baixo, vem para cá. O que é importante é entender essa parte aqui. Isso aqui é o que acaba controlando a qualidade da imagem final que a gente vai ter. É mais ou menos igual gerar uma sombra, né? Se imaginar que o raio-x é gerado aqui naquele cubo que bate aqui, e aqui seria o cilindro, é mais ou menos igual. Então a imagem é como se fosse uma sombra. Então, ossos que têm imagem 3D, o que acaba acontecendo é que a gente tem que transformar a anatomia 3D numa anatomia 2D e tentar entender essa anatomia 2D. Então, são linhas que não existem, na verdade, você acaba tendo que entender na radioscopia. Então, por exemplo, só de mudar um pouco a posição da radioscopia, ele muda completamente a imagem, né? Então, você pode observar aqui na região proximal do fêmur, só de rodar, você percebe, essa linha seria o equivalente ao cálcar, mas na hora que você vai girando, existe uma sobreposição, o grande trocânter se sobrepõe. Então, essas mudanças é que a gente acaba tendo que aprender a ler na radioscopia. Então, veja aqui, são duas imagens, paciente com fratura do fêmur. Então, na hora que a gente quer achar o ponto de entrada, então, veja isso aqui. Então, parece um fêmur diferente, parece uma anatomia diferente. Essa aqui é mais, né, que a gente está mais acostumado a ver. Então, só rodando o fêmur, então você pega, roda interno o fêmur, vejam como muda completamente, fica muito mais fácil achar a fossa piriforme ou achar a ponta do grande trocânter só na modificação. Então, conseguir entender essas diferenças e achar essas anatomias é importante. Então, essa aqui é uma redução de uma fratura transtrocantérica, que é extremamente importante ter uma boa redução. Então, se perguntar, isto é uma boa ou não, muita gente vai dizer que não é uma boa redução. Mas quando a gente coloca na posição correta, ela é sim uma boa redução. Então, o que acontece é isso. Essa imagem equivale a isso aqui, só colocando na posição correta, a gente consegue ver que a redução estava boa. Então, é questão de posicionamento da radioscopia. Como isso aqui. Então, quando a gente faz o perfil, muita gente coloca a radioscopia, o arco C, paralelo ao solo. Se puser paralelo ao solo, a gente vai ver essa imagem distorcida, porque, a verdade, a gente tem que compensar a anteversão normal que tem o colo. Então, na radiografia em perfil, nunca vai estar paralelo ao solo, ele vai estar sempre um pouquinho angulado, por volta de 10 a 15 graus, para conseguir essa imagem, que seria, então, a imagem correta. E outra, regiões mais complexas, como fratura do carpo, distal do rádio, multifragmentação, para você entender se isso aqui é dorsal ou é volar, também é importante que tenha essa noção da radioscopia, né, para poder ver. A verdade, esse fragmento aqui é esse aqui. Então, dá para, por aqui, já entender que a redução não era muito adequada, né? E no joelho acontece a mesma coisa, são anatomias complexas, que a gente tem que entender no AP e no perfil, quer dizer, esse traço faz parte de quem? Do lado lateral, do lado medial. Esse lado é o quê? Então, o entendimento da anatomia 3D em 2D, ela é fundamental. A comparação da sombra é mais ou menos assim. Se imaginar que esse aqui é o gerador do raio-x e esse é o corpo, se os raios fossem paralelos, o corpo tem o mesmo, a sombra tem o mesmo tamanho do corpo. Então, independentemente da distância que está o corpo do captador da imagem, ele tem o mesmo tamanho.
Mas a radioscopia, na verdade, ela tem uma imagem, uma dispersão, ela é divergente. Tendo raios divergentes, o que acontece é a sombra sempre é maior do que o corpo real. Então, sombra sendo maior, então sempre tem uma ampliação em relação ao real, por isso a gente tem que tomar cuidado com medidas radiográficas na escopia. E o pior, quanto mais distante o corpo está do captador de imagem, maior fica ainda a distorção. Então é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é como se fosse o captador da imagem. Vejam que se o corpo está mais próximo, a imagem fica mais do tamanho real e mais nítido do aquele corpo que está mais distante do captador, que fica uma imagem de pior qualidade e menos definida. Então, passando para a nossa realidade, seria isso aqui, né? Então, você tem o gerador e o captador, né? O intensificador. Se o corpo está mais distante do captador, tem um efeito, se ele está mais próximo, tem outro. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender a usar na radioscopia. Se ele está mais distante do captador, então está mais magnificado, o campo visual é mais restrito e a resolução é menor. Ao passo que, quanto mais próximo o corpo está do captador, a magnificação ela é menor, porém o campo visual é melhor e a resolução é melhor. Isso só mudando a distância do captador em relação ao corpo. Então vejam aqui, isso é uma situação que, se eu estou nessa distância, só mudando isso aqui, me produz uma diferença na qualidade de imagem, a distância dessa parte em relação ao corpo. Então, essa aqui, se eu tenho o captador, né, o cilindro mais distante, eu tenho essa imagem aqui. Se eu estou com ele mais próximo, aqui nada mudou, exceto a distância, né, do captador em relação ao paciente. Então, vejam que é bem diferente eu tentar medir a diferença aqui. A diferença é igual, porém, existe uma ampliação maior aqui e aqui uma ampliação menor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a usar e aprender a compensar durante a cirurgia para não cometer erros de cálculo da distância entre o fio, por exemplo, e o osso subcondral. Outro problema é a limitação do campo visual, né? Ele dá uma imagem restrita e eu tenho que se aprender a usar isso aí. Então, por exemplo, esse aqui é um mau posicionamento da radioscopia. Tá? Então, ponho aqui o centro da cabeça, a verdade, eu não consigo ver a direção que vai o fio guia em relação ao osso. Então, só de posicionar melhor a radioscopia, aproximar mais do paciente, eu consigo ter uma visualização melhor, por exemplo, do fio guia e da direção que ele vai em relação ao fêmur. Aqui eu consigo ver que ele vai em direção ao canal, aqui não. Então, isso é só questão de posicionamento e colocar mais próximo, mais distante do paciente. A visão restrita também pode levar a má redução, porque eu não tenho uma visualização do osso como um todo. Então, veja isso aqui, o osso continua em recurvato, significa existe uma colocação da haste numa posição errada, por conta, então, da visão restrita e não entender isso aí. Outro problema que acontece é a distorção de imagem. Então, toda vez que você tem o corpo aqui, como os raios são divergentes, as imagens nas bordas, elas são deformadas. E o pior é se o corpo não está perpendicular ao receptor da imagem. A deformação é ainda maior. Então, precisa tomar cuidado com isso. Se imaginar que isso aqui é a imagem que vai ter na escopia, existe maior deformação na periferia. Então, precisa tomar cuidado quando coloca imagens na periferia, porque isso aí pode gerar. Veja essa haste de tíbia, ela parece meio torta, né? Na verdade, ela não está torta, isso é deformação da imagem. Pior ainda é essa haste de fêmur, né? Ela dá a impressão, veja como a imagem fica mais na periferia, e isso dá essa impressão da torta. Na verdade, é só deformação. Outra coisa é quando vai ver redução. Então, quando coloca a imagem, por exemplo, dessa fratura do platô, o centro da imagem é aqui. Aqui é onde ele daria a melhor ou menos deformação de imagem. Então, na hora que coloca aqui, então só de centralizar melhor, veja como muda um pouco a minha percepção
do que é essa mesma imagem, a única coisa é só mudando a posição da radioscopia. Então, tentar centralizar mais o que eu quero ver no foco e não trabalhar muitas vezes aqui tentando avaliar a redução com ele na zona de maior deformação de imagem. Então, mesma coisa aqui, você quer fazer uma elevação do planalto, né? Eu trabalhando aqui, fica difícil você avaliar, então posicionando melhor, consegue-se então uma qualidade melhor de imagem, seguramente uma qualidade melhor no controle da redução. Outro problema é definição de imagem. A radioscopia tem uma definição de imagem muito menor do que a radiografia. Então, vejam aqui, até parece uma boa redução numa fratura complexa, na hora que faz o controle, você vê que a redução não é tão boa assim. Então, precisa tomar muito cuidado e interpretação, lembrando que a definição sempre é menor. Então, aqui também, estabilidade absoluta, redução anatômica, compressão, parece tudo muito bom, né? Que vai dar tudo certo, mas quando faz a radiografia, veja como o gap ele é muito maior do que a gente gostaria ou desejável, o que isso aqui mostra, né? Então, precisa tomar cuidado que a definição de imagem é sempre menor. Outro problema em fraturas complexas é o alinhamento. Como é que eu acho o alinhamento final, sendo que meu campo visual é muito limitado? Eu vejo só isso aí. Então, você precisa lançar mão de outros recursos, porque essa é uma limitação que a própria radioscopia nos coloca, né? Ela dá esse campo visual limitado. Então, uma das possibilidades, por exemplo, é colocar um chance proximal paralelo aqui, porque eu sei que ele está numa posição certa, põe o paralelo a esse aqui, que está na posição final, monta-se, então, os fixadores, e aí eu consigo um alinhamento final. Então, por conta da limitação que a escopia nos dá, a gente tem que lançar mão de outros recursos. Outro deles é avaliar alinhamento axial, né, utilizando o eixo mecânico. Então, a gente põe aqui, tem que estar no centro da cabeça, passar pelo centro do joelho, centro do tornozelo, e aí com isso eu tenho uma noção se meu alinhamento está correto por conta da visualização limitada que nos dá. Na haste, outra coisa que dá para fazer, por exemplo, você tem isso aqui, isso é o que a gente vê de redução. Então, eu não tenho uma noção global do osso, ela é muito focalizada. E aí, no fim, você vê uma fratura simples como essa, termina em valgo. E não é um valgo pequeno, não é um valgo pouco aceitável. Por quê? Porque a gente faz o controle só localizado. Para isso aí tem uma dica para quem vai fazer haste, é a posição da haste, eu posso olhar só o fragmento distal. Dependendo de onde a haste está, eu sei que, por exemplo, se a haste vem na direção medial, esse fêmur está em valgo. Se a haste vai para o lado lateral, esse fêmur está em varo. Então, de acordo com a posição final da haste, a direção que ela está indo dentro lá da região distal, eu posso já fazer a correção da deformidade. Então, você pegar, isso seria o ideal. A haste tem que vir em direção ao topo do intercôndilo. Se ela vier nessa direção, significa que varo e valgo estão corrigidos. O mesmo vale para a tíbia. A haste tem que terminar no centro do pilão tibial. Então, por exemplo, você tem essa imagem que é bem localizada. O fato da ponta da haste estar mirando para o lado lateral significa que essa tíbia está em varo. Então, eu tenho que corrigir esse varo mirando o centro da haste e no centro do pilão. E aí eu tenho um valgo ou varo, ambos corrigidos. A deformidade rotacional, que é muito importante na supracondiliana em criança, essa é uma das mais difíceis de serem avaliadas, né? O importante é sempre ter a posição perfeita do fragmento distal, e no caso aqui é o famoso sinal do rabo de peixe, né? Aparecendo o rabo de peixe aqui, isso está mal reduzido, né? Ao passo que isso aqui seria o ideal, então, olhar bem o perfil. Então, deformidades rotacionais sempre vão ser os mais difíceis. Como essa? Qual é a rotação correta que tem que estar esse fragmento? Como é que eu consigo avaliar, sendo que eu não estou vendo nem proximal nem distal? O truque é você avaliar a espessura das corticais, tá? A espessura e diâmetro dos ossos. Observe nesse vídeo que conforme roda, vejam que tem um momento que as duas espessuras, proximal e distal, coincidem. E dependendo da rotação, ela fica ou menor ou maior. Quando ela tiver com a mesma espessura, proximal e distal, é quando você tem a rotação correta.
ter ou mais fino ou mais grosso significa que está rodado. Medidas, como eu falei, é difícil ter medidas, né? Isso aqui é uma forma que se usa para fazer a medida do comprimento da haste. A medida é muito complicada porque a imagem por si só já sai ampliada. Lembra que eu falei da sombra em relação aos raios divergentes? Já sai aumentada. Se eu coloco a régua sobre a perna, então minha medida vai ser ainda mais errada, porque o captador fica lá, então ele me dá um erro. Pior ainda se faz esse tipo de medida usando então a inclinação. Isso vai dar um erro bastante grande a ponto de errar tamanho de haste em um ou dois tamanhos por conta da medida não feita de maneira adequada. Então, o certo é fazer isso aqui. Então, coloca o medidor ao lado do membro e a radioscopia vai ao proximal e a radioscopia vem distal, como aqui. Ele fica ao lado da régua, então pode colocar alguma coisa aqui, então, para ter uma referência, aí eu tenho uma medida mais correta, então, do que é o tamanho da haste. Diâmetro, então, mais difícil ainda, né? Porque o diâmetro eu tenho que colocar em cima para tentar achar aqui o diâmetro correto, né? Lembrando que, por exemplo, na tíbia, se eu meço só no AP e não meço no perfil, vai me dar um grande erro, porque comparem o diâmetro do canal no perfil com o diâmetro do canal no AP, que é muito mais estreito, então aqui pode passar, mas no perfil não passa. No fêmur, idem, pode levar a grandes erros, só que a diferença do diâmetro do canal é menor no fêmur. A escopia é mais ou menos isso, né? Você vê aquilo que você quer ver. Aqui alguns veem dois peixes, alguns veem face, alguns veem os dois. Essa aqui também, alguns vão ver um cálice, alguns vão ver duas faces. Então a gente vê o que a gente quer ver, a gente vê o que consegue ver. Então isso é a escopia. Então essa placa está presa ao osso, essa placa está fora do osso. Então a escopia pode me mostrar tanto ela dentro, como se eu rodar a escopia, você vê que ela está fora, ela não está encostada. Então, dependendo da rotação que eu coloco, eu posso ver a placa no osso ou fora. Então, depende do que você quer ver. Então, se a placa estiver nessa posição e eu posicionar a escopia nessa direção, a placa vai aparecer sobre o osso. Ao passo, se eu posicionar nessa aqui, claramente a escopia, a placa vai se mostrar fora. Então, dependendo da rotação. Cuidado, é o que eu falo, a escopia mostra aquilo que você quer ver. Então, essa aqui, a placa estava fora, os parafusos fora, tanto é que ela escapou quase sem nenhum dano ao osso, porque ela estava fora. Esse aqui também, né? Você vê o que você quer ver. Esse fio guia está dentro do osso ou está fora do osso? Se olhar essa projeção, está absolutamente dentro, mas na outra projeção está completamente fora. Então, é questão de saber usar em dois planos. Mesma coisa, parafuso, né? Parafuso, esse parafuso está fora do colo, perfurando, ou está dentro do colo? Está claramente fora, né? Então, se você quer mostrar dentro, você gira um pouquinho. Se você quer ver fora, gira um pouquinho. A regra que a gente tem é parafuso que parece intraarticular, parafuso que parece fora, ele, na verdade, ele deve estar mesmo. Como esse, né? Esse esponjoso, está dentro intraarticular ou não? Então, aqui até ele parece aceitável, mas você gira um pouquinho, você vê que ele está completamente inaceitável. Então, muito cuidado, porque ele vai induzindo a erros, né? Aqui também, esse parafuso, né, se você olhar, está perfeitamente dentro do osso, seguro. Na verdade, ele está fora do osso. E aqui acontece um problema, que não é só a rotação da escopia, mas é a forma do osso. O fêmur sendo trapezoidal, se o parafuso, que isso aqui está fora do osso aqui, como a imagem pega essa parte mais larga, ele parece dentro. Então, tomar cuidado com essas coisas. Isso aqui também, está fazendo a distal do rádio. Essa distância escáfo-semilunar, está lesado? Não está lesado. Está normal? Está anormal. Aí você vai rodando, já fica diferente. Então, só a rotação pode, então, dar imagens diferentes. Na verdade, isso é normal, que a gente já tinha visto na toma, mas só a imagem que nos prega algumas peças, né? Mesma coisa como posiciona para fazer o controle. Se eu faço essa posição, a minha imagem é desse jeito. Você vê que é deformado, sobrepõe. A mesma imagem, é só angulando um pouquinho, compensando, né, aqui a flexão que tem o joelho, já me dá uma imagem melhor, uma definição melhor do que eu preciso ver.
Outra coisa que pode induzir erro é esse aqui, tem coisa na frente aqui, né? Então, às vezes, você não tem uma visualização adequada. Pior ainda quando você tem coisas assim, né? Que você tem peças e outras coisas atrapalhando a imagem. E essa aqui que sequer a gente sabe qual é o tipo de osso que você está operando, né? Isso, então, toda vez que for posicionar o paciente, tem que ver se na mesa não tem nada metálico que vá atrapalhar, seja ele mesa comum ou mesa de tração, que vá atrapalhar a imagem para eu não ter obstrução da imagem com metal ou qualquer outra coisa, né? Tem que tomar cuidado com o uso, não fazer o uso excessivo. Aqui você vê uma fratura que é feita de maneira aberta, é feito o controle do comprimento do parafuso com a radioscopia. Isso acho que é um uso exagerado. E o pior de tudo é que mesmo fazendo com a radioscopia, ainda consegue colocar um parafuso com o comprimento errado. Então é o uso errado, o uso exagerado e a colocação errada do parafuso, né? Então precisa ter um cuidado com isso aí. Parafuso de bloqueio, fazendo aqui, veja o que é um uso exagerado. Então, esse aqui ele começou a imagem, isso aqui é uma imagem, no 409. Vejam quantos quadros tem até ele conseguir pôr o parafuso de bloqueio. No total foram 68 imagens para pôr um parafuso. Isso é muita radiação, isso tem que melhorar o treino para diminuir isso aqui, porque foram 68 imagens para conseguir fazer um parafuso. Então, a mensagem é essa, cuidado, você tem que ter cuidado, isso é radioscopia, é radiação. Radiação tem seus problemas, tem suas complicações, então usar com cuidado. Então, a mensagem final é isso, todo cuidado é pouco, a escopia pode ser seu amigo ou pode te colocar numa enrascada. Obrigado.